Eu acho que eu me tornei músico através da canção brasileira. Tivemos o contato com o Chico Buarque na época, fomos lá jogar bola contra ele, tomamos uma goleada. Eu tenho uma parceria muito interessante, uma coisa que surgiu com uma cantora alemã chamada Eva Jagun, uma música de protesto instrumental, né? Parece meio... que é uma música meio uma improvisação coletiva, né? Que a gente conta com a participação do público. Agora vocês podem xingar à vontade. Fazer balbúrdia, vamos fazer balbúrdia. Claxon, vá, 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 vá filosofia van. Claxon, vá, 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 vá filosofia. Olá, eu sou Zé Guilherme e você está aqui comigo em Entre Meios, um canal do YouTube, um canal de entrevistas, com uma entrevista toda quarta-feira às 19 horas, com uma personalidade nova, um papo leve, informal e, por que não, divertido. Toda quarta-feira vem com a gente. E hoje eu tenho a grande satisfação de receber aqui para conversar comigo Beba Zanettini, que é paulista, pianista, compositor, arranjador, professor e por aí vai. São muitas facetas, né, Beba? Seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade, a casa é sua, a sala é sua. Oh, muito obrigado. Uma alegria estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho da minha carreira. E estamos aí, vamos conversar, trocar uma ideia sobre música, né? Que é uma coisa tão boa, né? De falar sobre música, né? Falar sobre música, sobre arte, sobre cultura e principalmente sobre as trajetórias e os percursos dos meus convidados. É uma coisa que toda semana tem me dado um grande prazer de poder estar dividindo e conhecendo um pouco mais do que cada um tem trazido aqui. Eu geralmente começo o papo pedindo para o convidado ou convidada contar um pouco de quem é essa pessoa que aqui está. Quem é Beba Zanettini? Então, eu sou um músico aqui de São Paulo, nascido em São Paulo, né? Nascido aqui na capital. Já estou nessa história da música já há muitos anos, há mais de 40. E estou aí, né, trabalhando com música brasileira, principalmente, música brasileira instrumental, e também com a canção brasileira, que são, vamos dizer, as duas vertentes musicais que eu venho desenvolvendo na minha carreira, produzindo CDs, né, nessas linguagens artísticas, basicamente, né? E na carreira atuando como músico em todas as modalidades da música, né? Assim, que aparecem, como, por exemplo, tenho uma atuação grande como educador, trabalhando como professor de piano, trabalhei em faculdade de música, trabalhei também fazendo trilhas, trabalhei acompanhando outros artistas também, né? Então, em todos esses segmentos da música eu estive presente, desenvolvendo aí há vários anos essa carreira musical, né? Você é paulistano? Paulistano, nascido ali na Avenida Paulista, né? Nasci naquele hospital Pro Matre, né? Que a minha mãe passou. Então é em plena Avenida Paulista, praticamente. Pois é, um paulista da Gema, né? Gema. Nascido na principal e mais importante avenida da cidade, principalmente naquela época, quando você nasceu, ainda Paulista era muito mais cartão de visita da cidade do que é hoje, né? Eu me lembro que em 82, quando eu cheguei em São Paulo, um dos meus grandes encantamentos com a cidade foi justamente ver a Avenida Paulista repleta das suas azaleias nos canteiros, tinha azaleia em todos os canteiros da Paulista, era uma avenida literalmente florida, né? Mas, Beba, conta um pouco da tua formação. Você é formado pela Unesp, você tem pós-graduação na Santa Marcelina. Sim. Conta um pouco desse percurso teu formal de formação. Eu comecei a tocar naquela coisa de tocar com os amigos da escola, né? Quer dizer, eu cheguei a ter um pouquinho de aula de piano quando era criança. Tinha um piano, que é um piano que era da minha mãe, minha mãe é formada em piano, mas ela não tinha o costume de tocar. O piano ficava ali em casa, eu brincava um pouquinho, minhas irmãs brincavam também. Mas aí eu comecei a se interessar pelo piano, mas aí, quando moleque, a gente falou de São Paulo, né? Eu fui criado ali no Itaim Bibi, né? O Itaim Bibi, quando eu mudei para lá, era praticamente um lugar ermo, assim. Para casa que eu mudei, era rua de terra, para você ter uma ideia. O Itaim Bibi com rua de terra,
uma coisa Pois meio é. inimaginável. Surreal. É surreal. Então, a gente tinha uma vivência da rua, né? Jogar bola. Então, sempre gostei muito de futebol, jogava bola, aí zanzando pelo bairro, tal, andar de bicicleta. Então, a música na infância, no começo da adolescência, acontecia de uma maneira bem assim, livre, né? Mas aí comecei a tocar com os amigos da escola, se interessar, aí comecei a ter aula de piano, aí comecei a ver que isso era uma possibilidade, né? E aí fui fazer faculdade de música, que é a Unesp, né? Me formei, mas paralelamente à faculdade eu tive aula com grandes professores que me foram muito caros, assim, né? Que me trouxeram muitas informações e fui se interessando por essa coisa da música, né? De me tornar um músico profissional, né? E começar a trabalhar com música também, né? Já na faculdade, já cursando a faculdade, eu já estava com uma atuação profissional boa, assim, né? Já. E depois veio pós-graduação, né, em canção popular, Isso foi... o MBA na Santa Marcelina. Exatamente, isso já foi bem depois, foi agora em 2013, né? Agora em 2013, faz 10 anos já, brincadeira, né? Mas é bem mais recente mais recente, do que né? as outras coisas que você vem Exatamente. fazendo, que é uma trajetória longa. Foi um curso muito legal, porque a canção brasileira é maravilhosa, né? Assim, eu acho que eu me tornei músico através da canção brasileira, né? Da canção. Apesar de ser pianista, de ter uma ligação com a música instrumental, eu tenho uma ligação muito forte com a canção. E nós quase nos encontramos, porque eu fiz também o MBA em canção popular lá na Santa Marcelina, mas eu comecei em 2014. Acho que você já estava na turma anterior, né? Então a gente deve ter se cruzado ali nos corredores, né? Exatamente. O curso maravilhoso, né? E nós tivemos a sorte de ter uma turma muito legal, que até mantém amizade, assim. E foi muito legal ter feito esse curso. Eu posso dizer que dessa vivência lá na Santa Marcelina, nesse curso de canção popular, né? Coordenada pelo Sérgio Molina, eu gravei um CD que tem muitas das ideias ali desenvolvidas desse CD, O Canto da Areia, partem dessa vivência que eu tive desse curso em canção popular, né? Bom, mas Beba, aliás, é Beba ou Beba que você prefere? É Beba. Beba. Mas também Beba é simpático. Ok. Fique à vontade. E vem de que esse Beba? Então, vem lá dos tempos do Itaim Bibi. Eu era muito desligado, né? Aquela coisa da rua, né? Apelido de infância mesmo, né? Meu nome é Marcelo, não tem nada a ver com Beba. Eu imaginava que o Beba vinha de Marcelo, porque eu tenho um outro amigo que chama Marcelo e o apelido também é Beba. Olha só, nunca imaginei uma coisa dessa. Um amigo lá de Fortaleza. Olha só. Chama Marcelo e o apelido é Beba. Beba também. Mas era pelo fato de eu ser meio desligado, aí os moleques, tá bêbado, não sei o quê. Ah, tá. E aí pegou, né? E aí hoje todo mundo é bêbado. Marcelo, às vezes me chama de Marcelo. Ah, sou eu. E aí adotou o Beba como nome artístico. Nome artístico. O que é bastante forte, né? Bom, eu vi que no teu percurso tem uma participação bem importante que você fez no grupo Aquilo Deu Nisso. Então, o Aquilo Deu Nisso é um grupo de música instrumental, né, que teve uma longa duração por muitos anos de atuação, um grupo muito interessante que trabalhou bastante com a linguagem da música brasileira instrumental, fez vários CDs, teve formações diferentes, né? Fizemos uma trajetória bonita, né? Com muitos shows, muitos discos, shows com participações de nomes importantes da música brasileira, como Dominguinhos, como Naná Vasconcelos, como Jacques Morenebol, como Ginga, né? Tivemos, assim, momentos muito legais, né? Shows em vários lugares do Brasil. Eu trouxe até alguns discos aqui para mostrar, né? Então, por exemplo, esse disco aqui, Chico Buarque Instrumental, um disco que foi premiado e tal. Tivemos o contato com o Chico Buarque na época, fomos lá jogar bola contra ele, tomamos uma goleada. Tem vários discos aqui do Aquilo Deu Nisso, né? Por exemplo, esse aqui é um disco de transição que chama 5, que tem a participação também de vários artistas interessantes. E o mais recente foi esse aqui, Piratininga, que foi de 2009. Esse Piratininga que é uma homenagem a São Paulo, né?
São vários CDs, eu tenho esses aqui agora, né? Mas foram CDs que produzimos, né? E conseguimos fazer, né? Assim, uma carreira com esse trabalho do Aquilo Deu Nisso por muitos anos. Agora o grupo assim não existe, tá congelado, mas eventualmente a gente pode fazer alguma coisa no futuro, assim, né? Fomos homenageados em 2019 pelo festival Brooklyn Fest, com uma festa muito bonita e com a participação super especial do João Donato no show. Então foi um momento bem bonito, assim, de festa, de celebração dessa história do Aquilo Deu Nisso. Antes disso, né, eu tive esse grupo também, que é um grupo muito importante na minha formação, que foi, vamos dizer, o meu primeiro trabalho artístico gravado, que foi o Café Jam, que é um trabalho também de música instrumental. Esse disco aqui foi lançado por uma gravadora norte-americana, então foi uma coisa muito interessante pra gente, né, ainda bem jovenzinhos, ter um disco lançado no mercado norte-americano. Também tivemos uma atuação legal, assim, fizemos muitos shows. Esse foi, vamos dizer, um começo de carreira bem interessante, assim. Bom, esse foi um começo de carreira bem interessante, mas esse processo de passear por outras praias além do Brasil, você fez outros trabalhos que circularam fora do país, não? Sim, eu tenho uma parceria muito interessante, uma coisa que surgiu com uma cantora alemã chamada Eva Jagun e o marido dela, o Manuel Jacek, que é austríaco, e essa parceria já ocorre há mais de 10 anos. You have a riding the wave of success, caused by tone words by Vinicius, simply genius. Every word that passed your lips, every chord shaped by your fingertips. Resultou em parcerias em gravações, ela já lançou umas 3, 4 músicas minhas em discos dela, eu gravei os discos dela, os últimos discos dela, ela também participou no meu último CD, já veio fazer show aqui, já fui lá fazer show com ela também já, né, com o Beba Trio, agora tivemos recentemente em Berlim e em outras cidades, ela ajudou toda a parte de, vamos dizer, de produção, ajudando pra caramba, assim, participou num show muito bonito que fizemos lá na Embaixada do Brasil em Berlim, né? Então é um trabalho muito legal. Esse aqui é o último CD que ela lançou, foi ano passado. Eu gravei várias faixas, temos uma música em parceria com ela e com o Manuel. E isso é muito legal, né? Circular com a nossa música por outros países é uma coisa muito legal, que é uma experiência muito gratificante, né? Então eu já tive a experiência de ir para os Estados Unidos, para a Alemanha, para Portugal. Com certeza quero fazer mais disso, porque é uma coisa que a música brasileira realmente ela é muito bem aceita, né? As pessoas ficam muito impressionadas com a riqueza da música brasileira, né? Com certeza. Você mencionou agora há pouco o Beba Trio. Sim. Então eu queria que você contasse um pouco como surgiu essa ideia do Beba Trio, até porque a gente depois vai falar um pouquinho sobre o disco de vocês, que foi lançado há pouco tempo, contar um pouco da história do disco, mas conta um pouco da origem do trio. O Beba Trio é um trio de música instrumental também, né? Essa formação clássica, piano, baixo, bateria, formado em parceria com os músicos Gudinho Miranda na bateria e o Victor Kutlak no contrabaixo. E ele surgiu em 2018. São 2 músicos super talentosos, bem mais jovens que eu, né? Que eu conheci lá na FAAM, ainda quando alunos, né? Eles eram alunos lá da FAAM, eu era professor. Em 2018, eu os convidei para montar esse trio, porque era uma formação que eu gosto muito de tocar. E fazia tempo que eu não exercia essa coisa de tocar em trio. Estava com vontade de fazer isso. Aí pensei, esses rapazes poderiam ser ótimos colegas, né? E a coisa foi indo assim de uma maneira bem espontânea. Começamos a fazer um repertório, fazer uns pequenos ensaios, os primeiros shows. E o trabalho foi indo, foi dando uma comunhão legal. Começamos a lançar singles, né? O Gudino também tem um trabalho assim como produtor, então tem um estúdio. E começamos a produzir algumas coisas no estúdio dele. E o trabalho está indo, né? Lançamos singles, o ano passado lançamos o primeiro álbum, que é o Beba Trio e Convidados, aí o trio com participação de mais 3 músicos, Paulinho Oliveira no saxofone e flauta, o Edu Paes na guitarra e o Gustavo Godoy na percussão também participam desse CD, né? E
esse CD, ele é oriundo de um processo de PROAC, que vocês Isso, ganharam verdade, no período verdade. da pandemia, fizeram lives. Como é que foi Isso, nós tivemos um projeto aprovado, né, durante a pandemia, de uma série de 6 lives, né, um projeto feito pela Adriana Belic, da Belic Arte e Cultura, e ela fez esse projeto, foi aprovado e nós fizemos uma série de leves de lives, né, gravados no estúdio Arces, né, do Adonias. Esse material, que foi a princípio proposto para ser, né, para atender esse projeto do PROAC, a gente decidiu pegar esse material e lançar o disco do áudio captado, vamos dizer assim. Na verdade, foi um trabalho bem grande, assim, porque tiveram várias participações, não só desses músicos que eu falei, mas também do Anderson Moura, cantando e tocando violão, e da Kênia Macedo também, que participou cantando algumas músicas. Então, foi um momento, né? A pandemia foi um momento complicado, e essa foi uma saída bem interessante, né? Porque, vamos dizer, ocupou nossas mentes na produção desse trabalho, que foi uma coisa bem grande. E depois, na sequência, nós fizemos um festival, assim, foi quase que engatado através do PROAC também, o Festival Choro em Jazz. E um pouquinho mais tarde, já tocando ao vivo aí, o SP Roots Music, né, que também é uma outra proposta, um som mais pop, assim, que a gente fez, com outros músicos participando também. Mas falando de pandemia, realmente a pandemia foi um período complicado, mas ao mesmo tempo foi um período que a gente aprendeu e teve que se reinventar, né? Eu estou aqui com o encarte do Beba Trio ao vivo, né, que é um encarte com a ficha técnica, com algumas informações, mas eu queria que você contasse um pouco, você já falou um pouco aí do processo, mas eu queria que você falasse um pouco das canções que foram gravadas nesse disco. Elas têm, algumas são parceria sua com parceiros, algumas são autorais, né, só sua, e algumas regravações, né? Eu vi aqui tem Moacir Santos, Ney Lopes. Sim. Conta um pouco sobre o repertório desse disco em si. Né? Então tem várias músicas que foram desenvolvidas também durante a pandemia, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, o Vagalumeando é uma que abre o CD, fizemos especialmente para esse projeto. Algumas que já estavam no repertório do Beba Trio, como o April Child, que é do Moacir Santos, que nesse disco, na verdade, a única faixa que é em trio, estritamente em trio. Tem, por exemplo, a Chacareira dos Esquecidos, que é uma chacareira, que é um ritmo de origem argentina, que está se referindo aos esquecidos, a todos os esquecidos do Brasil, aos povos indígenas, a todas as pessoas que foram negligenciadas pelo terrível governo, né, que nós tivemos nos últimos anos aí, pelo governo Bolsonaro. Tem uma faixa de protesto nesse disco, né? Um protesto, uma música de protesto instrumental, né? Parece meio, né? Uhum. Que é o Balbúrdia, né? Então vocês devem imaginar que teve aquele ministro que falando aqui na universidade só tinha Balbúrdia, e nós falamos, acho que o senhor deve estar enganado. Aí fizemos a prova disso é Balbúrdia. Balbúrdia. A prova do que você está enganado é a própria Balbúrdia. E foi muito legal porque fizemos essa música ao vivo num dos shows de pré-lançamento, que é uma música meio uma improvisação coletiva, né? Que a gente conta com a participação do público, né? E fizemos lá um show bonito no Centro Cultural Vergueiro, e o público comprou a ideia e foi uma catarse, assim, né? Na hora de... Agora vocês podem xingar à vontade. Fazer balbúrdia, vamos fazer balbúrdia. E foi muito legal. Beba, eu tô vendo aqui também na tua história que você tem, antes do Beba Trio, você lançou um disco em 2009, né? O Beba Music, Beba Música, que é um disco autoral, né? Exatamente. Então eu tenho essa carreira com os grupos de música instrumental, mas curiosamente esses discos solos, né, vamos dizer, os discos solos são discos de canções. Embora eu possa dizer que essas canções também
muitas delas têm uma origem nessa coisa da música instrumental, principalmente o disco Canto da Areia. Então, o Beba Música foi meu primeiro CD solo, foi um disco muito importante de eu ter feito, né, para mim, assim, porque eu sempre tinha essa coisa, a canção, eu fazia canções, mas como eu não canto, então eu sempre fiquei na dependência um pouco dos outros intérpretes e tal, né? E ficou aquela coisa, eu fiquei enrolando para fazer, sabe aquela coisa que você quer fazer, mas não faz, né? Aí chegou uma hora eu falei, bom, vai. Aí fiz, né? Com a participação de grandes artistas como a Vânia Bastos, a Luciana Souza, o Paulo Padilha, a Mona Gadelha, a Helena Volkov, a Ana Paula Lopes, a Kênia Macedo, o Tabajara Assunção, o Maurício. Então foi um CD muito importante. Você fala, pô, fiz o meu primeiro CD solo, canção, distribuído pela Trattori, né? Saiu pelo selo Usina Brasil. E foi, assim, aquela coisa, né? A coisa que você fala, pô, agora, depois de muitos anos, eu consegui fazer um disco com as canções que nem no início da conversa a gente falou, a canção que me fez tornar música, né? Ouvindo as canções do Gil, do Chico, do Caetano, do Pixinguinha, de quem for, né? Do Noel Rosa, do Adoniran, né? Do Moacir Santos, enfim. Enfim, não só, estou falando dos brasileiros, mas Claro. eu adoro Steve Wonder, eu adoro música de tudo quanto é tipo, né? Não Enfim, é só a riqueza da canção do cancioneiro brasileiro, né? A Né? gente tem uma riqueza muito grande. Outra questão que eu queria abordar antes de pedir para você dar uma palhinha para gente você assinou trilhas de publicidade e teatro, né? Você fez alguns trabalhos nessa área. Sim, cheguei a trabalhar com teatro, fazendo trilhas, né? E fiz trilhas para circo também, né? Trabalhei lá com o pessoal do La Mínima, né? do Fernando Sampaio, Domingos. Trabalhei com trilhas para publicidade também, né? Desde vídeos institucionais para propaganda, vídeos trabalhando às vezes a serviço de algum estúdio, alguma produtora, né? Puxa, trilha sonora também para projetos de multimídias, né? O último que eu fiz foi o projeto Momentos, que é um projeto também internacional interessante, dirigido pelo Vinícius, que é um coreógrafo brasileiro que mora na Alemanha, e também durante a pandemia, pela impossibilidade das apresentações acontecerem, né? E nós fizemos um filme, né? E eu cuidei de boa parte da trilha sonora desse filme, do projeto Momentos, acho que foi 2021, se eu não me engano. Eu vou pedir para você dar uma canjinha pra gente, tocar alguma coisa. Com o maior prazer. Rola? Rola! Então vamos lá. Eu
resolvi tocar essa aqui que chama Espera, que é o primeiro single lançado pelo Beba Trio. E foi muito legal que de cara essa música já entrou numa playlist lá do Spotify. Então é uma música que tem um número de acessos muito grande, né? Então te falar que é o nosso hit. Tá certo. Bacana, obrigado. Beba, eu queria agradecer muito a sua presença, a sua disponibilidade de ter vindo aqui, bater esse papo comigo, falar um pouco do seu trabalho, do seu percurso. Se tiver alguma coisa que você queira acrescentar, que a gente deixou de abordar, fique à vontade. Não é. Estamos aqui, é uma grande, realmente, satisfação, né? Todo espaço para a música independente brasileira, eu acho que é muito importante, então eu agradeço muito esse convite. Tá, um prazer, a toda a equipe aqui, muito pessoal super legal aqui. E a música independente precisa realmente de muita força, né? Porque a gente, infelizmente, a gente já está um pouco confinado em alguns guetos, né? E eu vejo que tem muita gente produzindo coisa boa e a gente precisa fazer que essas coisas apareçam mais, né? Assim, porque senão a gente tem essa imagem que não está acontecendo nada na música brasileira. E não é verdade, né? A gente sabe que tem muitos artistas em qualquer segmento, vamos dizer assim, né? Seja na música contemporânea, seja na música popular, seja na música instrumental. Muita gente capacitada produzindo música, mas aí fica essa coisa, porque não tem nada de novo na música brasileira, e eu realmente não concordo com isso. Obrigado pela tua presença e espero que a gente possa conversar mais sobre música, sobre arte, brevemente, futuramente. Joia. Valeu. Essa foi mais uma entrevista do seu canal Entre Meios. Toda quarta-feira, 19 horas, no Entre Meios, uma nova entrevista com uma nova personalidade. E já que você está aí, eu quero te convidar para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações com antecedência, comentar e curtir e vir toda quarta-feira com a gente às 19 horas. Vem com a gente! E arriscou de novo a dança, o vento criança, abram as janelas, quero brincar de rodo e rede, de pios e moinhos.